Eu vou te falar uma verdade que talvez doa. Você já tem conhecimento suficiente para ser rico. Já tem. Eu sei que parece estranho ouvir isso, mas pensa comigo. Quantos vídeos você já assistiu sobre dinheiro? Quantos conteúdos sobre negócio, investimento, mentalidade? Quantas horas da sua vida você dedicou a aprender como enriquecer? Se eu somasse tudo, tenho certeza que daria centenas de horas. Talvez milhares. E mesmo assim, o resultado ainda não apareceu no nível que você quer. A pergunta óbvia é: por quê? Se conhecimento fosse suficiente, professores universitários seriam bilionários. Bibliotecários seriam os donos do mundo. E a gente sabe que não é assim. O problema nunca foi falta de conhecimento. O problema é que conhecimento solto é peso morto. Fica ali na tua cabeça ocupando espaço, te dando a ilusão de progresso enquanto tua conta bancária continua a mesma. O que faz dinheiro não é saber. É organizar o que você sabe em comandos que a tua cabeça executa no automático, sem você precisar pensar. E é exatamente isso que eu vou te entregar agora. 7 comandos mentais que, quando instalados na ordem certa, tornam a riqueza uma questão de tempo, não de sorte, não de talento, de tempo. Antes de entrar nos comandos, eu preciso que você entenda por que eu uso a palavra comando e não dica, hábito ou conselho. Um comando é uma instrução direta que gera execução imediata. Quando alguém grita abaixa e você abaixa, não para pensar se vale a pena. Não analisa os prós e contras, você executa. É isso que eu quero instalar na tua cabeça. Instruções tão claras e tão afiadas que quando a situação aparecer na tua vida, você já sabe o que fazer. Sem hesitação, sem debate interno, sem aquela paralisia de análise que já te custou mais oportunidades do que você consegue contar. Cada comando que eu vou te dar aqui é uma síntese. Não é uma ideia avulsa. É a destilação de padrões que se repetem na vida de toda pessoa que construiu riqueza de verdade, em qualquer época, em qualquer lugar do mundo. São comandos universais. E eles funcionam numa sequência específica, onde cada um desbloqueia o próximo. Se você tentar pular etapa, não funciona. Se instalar fora de ordem, não funciona. E sistemas existem para serem executados, não para serem admirados. Comando número 1. Desejo transmutado. Presta atenção nessa palavra. Transmutado. Não é desejo, não é vontade, não é querer. É algo completamente diferente. A maioria das pessoas quer ser rica do mesmo jeito que quer emagrecer em janeiro. É um desejo morno, confortável, que não incomoda ninguém e que morre sozinho em 3 semanas. O desejo que gera riqueza é outro bicho. Ele queima, ele te acorda no meio da noite. Ele te faz perder o interesse por tudo que não te leva na direção do que você quer. E mais importante, ele tem endereço. Não é quero ser rico. É quero faturar R$ 500.000 nos próximos 12 meses através de tal negócio, com tal estrutura, atendendo tal público. Percebe a diferença? O primeiro é fumaça. O segundo é GPS. Eu conheci um cara que passou 5 anos dizendo que queria empreender. 5 anos. E nesses 5 anos ele pesquisou o mercado, fez curso, montou planilha, conversou com gente. Mas nunca começou. Sabe por quê? Porque o desejo dele era genérico. Ele queria ter um negócio. Não sabia qual, para quem, não sabia como. E quando tudo é possibilidade, nada é decisão. Aí um dia aconteceu algo na vida dele que chacoalhou tudo. Ele foi demitido. E naquele momento de pressão, o desejo vago virou uma necessidade urgente e específica. Eu preciso faturar R$ 8.000 por mês, nos próximos 90 dias, ou eu perco meu apartamento. De repente, o desejo tinha número, tinha prazo e tinha consequência. E adivinhe, em 62 dias, ele já estava faturando 10.000. Não porque ficou mais inteligente, porque o desejo foi transmutado. Saiu do estágio de vontade e entrou no estágio de obsessão dirigida. O comando é esse: transforme seu desejo de riqueza em uma declaração tão específica que qualquer pessoa que leia consiga te dizer se você alcançou ou não. Quanto? Até quando? Fazendo o quê? Para quem? Escreve isso num papel. Lê todo dia de manhã e todo dia à noite. Parece simples demais?
É simples, mas 99% das pessoas não fazem. Que é por isso que 99% das pessoas não são ricas. Comando número 2. Fé instalada. Aqui é onde a maioria trava. Porque fé, do jeito que eu uso essa palavra, não tem nada a ver com religião. Fé aqui é uma coisa técnica. É a capacidade de manter certeza interna antes de ter qualquer evidência externa. É acreditar no plano antes do plano dar resultado. E isso é violentamente difícil para a mente humana, porque a gente é programada para acreditar no que vê, no que toca, no que já aconteceu. Acreditar no que ainda não existe vai contra toda a nossa fiação biológica. Mas é exatamente isso que separa quem constrói do quem assiste. Pensa numa pessoa que está começando um negócio do zero. Ela tem a ideia, tem o plano, tem o desejo transmutado. Mas nas primeiras semanas, o resultado é zero. Nas primeiras semanas, ela gasta mais do que ganha. O site não recebe visita, o produto não vende, o telefone não toca. E nesse momento a voz interna começa. Isso não vai funcionar, você é louco, volta para o emprego. Quem você pensa que é? Essa é a hora que a fé é testada. Não quando está tudo dando certo. Quando está tudo dando certo, qualquer um acredita. A fé que importa é a que sobrevive ao silêncio dos resultados. E como se instala isso? Não é com pensamento positivo vazio. É com repetição deliberada. Você repete a declaração do comando 1 todo dia, até que ela deixe de ser uma frase e vire uma programação. A tua cabeça começa a aceitar aquilo como verdade futura. E quando a cabeça aceita, o corpo age diferente. Você anda diferente, fala diferente, decide diferente e as pessoas ao redor sentem. A oportunidade sente. Eu vi isso acontecer com uma mulher que montou uma marca de roupas na sala de casa. Ela investiu tudo o que tinha. E nos primeiros 3 meses, vendeu 7 peças. 7. Qualquer pessoa sensata teria desistido. Mas ela não era sensata. Ela era fiel ao próprio plano. Toda manhã ela acordava e lia em voz alta. Eu faturo 100 mil reais por mês com minha marca e impacto a vida de milhares de mulheres. Nos primeiros dias, ela se sentia ridícula dizendo aquilo. No 30º dia já era automático. No 90º dia, ela acreditava. No 108º dia, ela fechou o mês 23 mil reais. Não foi mágica. A fé instalada mudou o comportamento dela. Ela passou a postar conteúdo com mais confiança. Passou a abordar lojistas sem medo. Passou a tomar decisões de dona de empresa, não de robista. A fé criou o comportamento. O comportamento criou o resultado. Essa é a sequência real. Comando número 3. Subconsciente programado. Esse aqui é técnico e a maioria das pessoas não entende o peso dele. Tua cabeça funciona em 2 camadas. Tem a camada consciente, que é onde você raciocina, analisa, decide. E tem a camada que roda por baixo, que é onde estão suas crenças automáticas, seus medos, suas reações instintivas. Essa camada de baixo é como um servo. Ela executa o que recebe de instrução. O problema é que a maioria das pessoas nunca deu instrução consciente para essa camada. Quem deu instrução foram os pais, a escola, a televisão, os traumas, as experiências de infância. E se a instrução que ficou gravada lá embaixo é dinheiro é difícil, rico é desonesto, gente como eu não chega lá, não importa o que você quer conscientemente. A programação de baixo vai sabotar tudo. É como um motorista tentando ir para a direita enquanto o GPS está mandando ir para a esquerda. Você pode forçar o volante, mas a confusão interna gera acidentes. O comando é: reprograme. E a forma mais eficiente de reprogramar é através do que você alimenta a sua cabeça nos 30 minutos antes de dormir e nos 30 minutos depois de acordar. Nesses períodos, a porta entre o consciente e o que está por baixo fica mais aberta. O que você consome nessas janelas entra mais fundo. Se você dorme vendo notícia de crise, a instrução que desce é: o mundo é perigoso, proteja-se. Você dorme lendo sua declaração de desejo e visualizando o seu resultado, a instrução que desce é: estamos indo para lá, prepare o caminho. Tem um exercício que eu faço há anos e que já passei para centenas de pessoas. É simples. Antes de dormir,
Feche os olhos e construa na sua cabeça a cena do seu dia ideal daqui a 2 anos. Não é um exercício bobo de imaginação. É uma instrução detalhada, onde você acorda, qual a sensação do lençol, que cheiro tem o café, como é a vista da janela, quem está do seu lado, que mensagem aparece no celular, quanto entrou na conta, como é a reunião da manhã. Detalhes sensoriais. Quanto mais detalhado, mais profundo. Entra fundo, vira instrução. E quando vira instrução, tua cabeça começa a trabalhar 24 horas por dia para fazer acontecer. Inclusive enquanto você dorme. Já aconteceu de você dormir com um problema e acordar com a solução? Não foi milagre. Foi sua cabeça processando a instrução que você deixou antes de desligar. Comando número 4. Imaginação ativada. E aqui eu preciso diferenciar duas coisas, porque as pessoas confundem muito. Existe a imaginação passiva, que é fantasia. É você no sofá se imaginando num iate sem fazer nada para chegar lá. Isso é fuga, não ferramenta. E existe a imaginação ativa, que é você construindo mentalmente a solução antes de executar. É o arquiteto que vê o prédio pronto antes de colocar o primeiro tijolo. É o empreendedor que enxerga o produto na prateleira antes de ter fábrica. É a capacidade de criar na mente o que ainda não existe no mundo. E toda riqueza começa assim. Absolutamente toda. Cada produto que você usa, cada empresa que você admira, cada fortuna que te impressiona, começou como uma imagem na cabeça de alguém. Alguém viu o que não existia e decidiu que aquilo ia existir. A imaginação não é o oposto da ação. A imaginação é o primeiro ato da ação. O comando é: use sua imaginação como oficina, não como cinema. Não fique assistindo fantasias bonitas. Construa nelas. Todo dia dedique 10 minutos para imaginar ativamente a próxima fase do seu plano. Não o resultado final. A próxima fase. Se você está tentando montar um negócio, imagine a conversa com o primeiro cliente. Veja o rosto dele. Ouça a pergunta que ele vai fazer. Construa a resposta perfeita. Imagine o aperto de mão no fechamento. Isso não é devaneio. Isso é ensaio mental. Atletas de elite fazem isso antes de cada competição. Cirurgiões fazem isso antes de cada operação. E os melhores empreendedores do mundo fazem isso antes de cada grande jogada. Eles ensaiam o sucesso na cabeça até que a execução no mundo real seja quase uma repetição. Eu conheci um vendedor que antes de cada reunião importante sentava no carro por 5 minutos e rodava a reunião inteira na cabeça. Ele imaginava a entrada, o aperto de mão, o sorriso, a apresentação, as objeções, as respostas, o fechamento. Quando ele entrava de verdade, já era a segunda vez que ele estava ali, e isso dava a ele uma calma e uma precisão que os concorrentes não conseguiam igualar. Ele não era o mais experiente da empresa, não era o mais bonito, o mais carismático, nada disso, mas era o que mais vendia. Porque enquanto os outros iam para a reunião rezando para dar certo, ele ia com a certeza de quem já tinha vivido aquilo. Imaginação ativada não é coisa de sonhador. É a arma mais subestimada do arsenal de quem enriquece. Comando número 5. Decisão instantânea. Esse comando é onde a maioria sangra dinheiro sem perceber. Eu estudei por anos o comportamento de pessoas ricas e pessoas pobres, e a diferença mais gritante que eu encontrei não foi inteligência, não foi capital inicial, não foi educação, foi velocidade de decisão. Pessoas que constroem riqueza decidem rápido e mudam devagar. Pessoas que permanecem pobres decidem devagar e mudam rápido. Lê isso de novo. Quem constrói riqueza decide rápido, quando a oportunidade aparece, e muda de ideia lentamente, só com base em fatos novos. Quem permanece pobre demora para decidir. Fica analisando, fica pedindo opinião. E quando finalmente decide, muda na primeira dificuldade. Eu vi isso incontáveis vezes. O cara pesquisa 3 meses para abrir o negócio. Aí abre. No primeiro mês fraco, já quer mudar de ramo. No segundo mês já está pesquisando outro nicho. No terceiro, fecha tudo e diz que não era para ele. Enquanto isso, o cara que decidiu em 1 semana e aguentou os 6 primeiros meses difíceis está faturando 6 dígitos no mês 8. Não porque o negócio dele era melhor,
Porque a decisão dele era mais firme. A razão por trás disso é quase biológica. Quando você decide rápido, sua cabeça entra em modo de execução. Ela para de gastar energia avaliando e começa a gastar energia construindo. Quando você fica em cima do muro, sua cabeça fica em modo de avaliação infinita. E modo de avaliação consome a mesma energia que modo de execução, mas não produz nada. É como deixar o carro ligado parado. O combustível acaba, mas você não sai do lugar. O comando é: defina um tempo máximo para cada tipo de decisão. Decisões pequenas, 30 segundos. O que almoçar? Qual camisa vestir? Qual tarefa fazer primeiro? Decide e executa. Decisões médias, 24 horas. Aceitar um projeto, mudar de fornecedor, fazer uma contratação. Coleta informação básica, decide e executa. Decisões grandes, 1 semana. Abrir negócio, sociedade, investimento pesado. Analisa, consulta sua mente coletiva, decide e executa. E depois que decidiu, acabou. Não fica voltando. Não fica repensando. Não fica perguntando se fez certo. A decisão está tomada. Agora é execução. Próximo. Comando número 6. Persistência blindada. Presta atenção porque esse comando é o que mais custa caro e o que mais paga bem. Entre o momento que você decide enriquecer e o momento que a riqueza aparece, existe um vale. Esse vale tem vários nomes. Alguns chamam de Vale da Morte, outros de Travessia do Deserto, outros de Teste de Fogo. Eu chamo de Provação Suprema. E toda pessoa que enriqueceu de verdade passou por ela, sem exceção. O vale é aquele período onde você já investiu tudo, já se comprometeu publicamente, já queimou os barcos, mas o resultado ainda não veio. Já fez tudo certo e ainda assim está doendo. E é nesse momento que 90% das pessoas param. Param porque dói, param porque estão cansadas, param porque o mundo inteiro está dizendo que elas são loucas. E aqui é que está a informação mais valiosa que eu posso te dar. As pessoas que pararam não pararam porque o plano era ruim. Pararam porque não sabiam que o vale é parte do processo. Elas achavam que se estivessem no caminho certo, seria fácil. Pelo menos ficaria mais fácil com o tempo. Mas não fica. Não nos primeiros meses. Às vezes não nos primeiros anos. O caminho da riqueza real é contra-intuitivo. Quanto mais perto você está do outro lado do vale, mais brutal fica a pressão para desistir. É como se o próprio processo estivesse testando se você merece o que está buscando. Eu lembro de um empresário que estava construindo uma rede de franquias. Nos primeiros 18 meses, ele queimou R$200 mil. 200 mil. Cada mês o prejuízo aumentava. A mulher dele estava desesperada. Os amigos diziam que ele estava jogando dinheiro fora. O contador sugeriu fechar, e ele me ligou numa quinta-feira à noite perguntando se devia parar. Eu perguntei: seu plano mudou? Os fundamentos estão errados ou o tempo ainda não chegou? Ele ficou em silêncio e disse: os fundamentos estão certos, o tempo que não chegou. Eu disse: então aguenta mais um trimestre. Naquele trimestre, ele fechou a primeira franquia. No trimestre seguinte, mais 3. Um ano depois, ele tinha 12 unidades e um faturamento que ele não conseguiria em 30 anos de emprego. O vale durou 18 meses. A riqueza durou para o resto da vida. Se ele tivesse parado no mês 17, teria perdido R$200 mil e ganhado uma história triste. Ele aguentou um mês a mais e esse mês mudou tudo. O comando é: antes de começar qualquer empreendimento de riqueza, defina seu período de comprometimento absoluto. Quanto tempo você vai persistir independente do resultado? 6 meses? 1 ano? 2 anos? Escreve isso no mesmo papel da declaração do comando 1 e assina embaixo. Literalmente, porque quando o vale chegar, e ele vai chegar, você vai pegar aquele papel e ler. Eu me comprometi com 2 anos. Estou no mês 8. Ainda faltam 16 meses. Não é hora de avaliar. É hora de executar. A persistência blindada não é teimosia cega. É compromisso inteligente com um plano que você sabe que funciona, mesmo quando os resultados ainda não confirmaram. Comando número 7. Mente coletiva construída. Esse é o último comando porque é o multiplicador.
Os 6 primeiros te levam longe sozinho. Esse te leva a lugares que seria impossível alcançar só. Funciona assim. Nenhuma pessoa no planeta tem toda a inteligência, toda a energia, toda a conexão e toda a visão necessária para construir algo verdadeiramente grande. Não existe e nunca existiu. Toda a grande fortuna da história foi construída por um grupo de pessoas coordenadas em direção a um objetivo comum. Não funcionários, aliados, pessoas que pensam como você, não apenas para você. E a preparação do 1% inclui montar esse grupo antes de precisar dele. Eu sei que falei sobre isso em outro momento, mas agora eu preciso ir na camada prática. Como você monta sua mente coletiva? Primeiro, identifique suas 3 maiores fraquezas no caminho da riqueza. Seja honesto. Talvez você seja péssimo em vendas. Talvez não entenda nada de finanças. Talvez não consiga liderar pessoas. Anote as 3. Segundo, para cada fraqueza, encontre uma pessoa que é extraordinária naquilo. Não boa, extraordinária. Terceiro, construa um relacionamento genuíno com essas pessoas. Não chegue pedindo, chegue oferecendo. O que você tem que pode ser valioso para elas? Sua habilidade, seu tempo, sua conexão, seu conhecimento numa área específica? Ofereça primeiro. Construa crédito. E quando a relação estiver sólida, proponha a aliança. Pensa num cara que é um gênio de produto, mas não sabe vender. Ele pode passar 10 anos tentando aprender a vender e chegar num nível mediano. Ou pode encontrar alguém que é um gênio de vendas, fazer uma aliança estratégica e 6 meses os dois estarem faturando o que nenhum dos dois faturaria sozinho em uma década. Isso é mente coletiva. Isso é poder organizado. O mais bonito é que não precisa ser uma sociedade formal. Pode ser um grupo de mentoria, pode ser 3 amigos que se encontram toda semana para trocar estratégia, pode ser um mastermind informal de 5 pessoas que se comprometem a se ajudar mutuamente. A forma não importa. O que importa é a coordenação de inteligência em harmonia, focada num propósito claro. Agora eu preciso juntar tudo isso para você ver o sistema funcionando como uma engrenagem completa. Porque os 7 comandos isolados já são poderosos, mas quando rodam juntos, o resultado é exponencial. O desejo transmutado dá a direção. A fé instalada dá o combustível emocional para aguentar a estrada. O subconsciente programado coloca a tua cabeça inteira trabalhando a teu favor, inclusive quando você não está consciente. A imaginação ativada te permite ensaiar o sucesso antes de executá-lo. A decisão instantânea elimina o desperdício de energia com dúvida. A persistência blindada te mantém no jogo quando todo mundo sai. E a mente coletiva multiplica tudo por 10. Olha essa sequência. É perfeita. Cada peça encaixa na outra. E quando as 7 estão rodando, a riqueza deixa de ser algo que você busca e vira algo que te encontra. Porque você se tornou o tipo de pessoa e construiu o tipo de estrutura que atrai riqueza naturalmente. E é exatamente isso que eu detalho no material que está no primeiro link da descrição. Cada um desses 7 comandos com os exercícios práticos, com os testes de instalação, com os erros mais comuns e como evitar. Se esse vídeo te fez pensar diferente, aquele material vai te fazer agir diferente. É a diferença entre entender o mapa e ter o mapa na mão enquanto caminha. Mas eu não vou encerrar aqui porque tem uma coisa que conecta todos os 7 comandos e que se você perder essa conexão, nada funciona. A conexão é esta. Os 7 comandos não são objetivos, são sistemas. A diferença é fundamental. Um objetivo é algo que você quer alcançar. Um sistema é algo que você executa todo dia independente do resultado. Todo mundo que quer ficar rico tem o mesmo objetivo: ficar rico. Então, o objetivo não é o que diferencia quem chega de quem não chega. O que diferencia é o sistema. É a rotina diária. É o que você faz quando acorda. É como você gasta as primeiras 2 horas. É o que você repete quando ninguém está olhando. Os 7 comandos são a espinha dorsal desse sistema. Quando você incorpora os 7 comandos na sua rotina diária, sua vida muda estruturalmente. Não é uma mudança cosmética, tipo trocar a cor da parede.
É uma mudança de fundação. Você para de ser uma pessoa que quer ser rica e começa a ser uma pessoa que opera como rica. E quando você opera como rica antes de ser rica, a riqueza é só uma questão de sincronizar o externo com o interno. O interno já está pronto. O externo é consequência. Eu vou fechar com uma coisa que pode parecer dura, mas é a verdade mais limpa que eu posso te dar. Esse vídeo tem tudo o que você precisa para começar. Os 7 comandos estão aqui. As explicações estão aqui. Os exemplos estão aqui. A ordem de instalação está aqui. O que não está aqui é a tua execução. E nenhum vídeo, nenhum curso, nenhum mentor, nenhum livro, nenhum guia do mundo substitui a tua execução. Conhecimento sem ação é a forma mais elegante de pobreza que existe. Você pode saber tudo e não ter nada. E eu encontro pessoas assim todos os dias. Gente brilhante, informada, articulada, que sabe citar conceitos, debater estratégias, analisar mercados, e que está dura, quebrada, frustrada, porque nunca transformou o que sabe em comando. Nunca organizou o conhecimento em ação. Nunca apertou o botão de executar. Os 7 comandos que eu te dei não são para você admirar. São para você instalar. Hoje. Não amanhã. Hoje. Pega o comando 1 e escreve tua declaração. Essa noite, antes de dormir, roda o comando 3. Amanhã de manhã, ativa o comando 4. E não para até os 7 estarem rodando no automático. Porque quando os 7 estiverem rodando, você não vai precisar mais procurar riqueza. Ela vai saber exatamente onde te encontrar.